larguei estudo, fui para o mundo do crime, cela que era para 2, 3 pessoas tinha 10, 20. Você tem um problema de monitorar e avaliar as políticas públicas voltadas para o sistema prisional. Por outro lado, eu não posso admitir que o Estado, que tem o dever de punir, puna a pessoa fora de limites estabelecidos pela Constituição. Espero que um dia a população acorde para a insegurança real que a gente vive. Então não tem nenhum que dorme em pé, nenhum que dorme no chão, nenhum que dorme na grade. Nós temos que pensar que nós visávamos a sua ressocialização, a sua reeducação e a sua recuperação. Começa agora mais um Eu Fiscalizo. No Eu Fiscalizo do mês de maio, nós vamos falar sobre o sistema prisional. Você vai entender qual é a realidade das penitenciárias do nosso país. Para começar, nós vamos conhecer a história de um ex-detento que passou 6 anos numa prisão. Ele vai contar pra gente como entrou para a vida do crime e como foi viver todos esses anos num presídio brasileiro. Minha casa era briga constantemente, de manhã, de tarde, de noite, tá entendendo? Por quê? Porque o velhinho, ele trabalhava, mas ele não chegava em casa com dinheiro. Porque antes dele chegar em casa, ele passava num boteco, passava num bar, e os amigos, entre aspas, bebiam o dinheiro dele todinho de cachaça. Larguei estudo, fui para o mundo do crime e pensei que as pessoas que eu estava envolvido eram meus amigos e não eram meus amigos, eram meus inimigos. Foi quando eu já tinha completado 21 anos de idade. Aí nesse meio tempo eu pratiquei alguns assaltos, pratiquei alguns roubos de carro de novo. E aí eu fui pego e fui condenado a 19 anos e 4 meses. E dessa vez eu tive que ir realmente mesmo para dentro do sistema. Cela que era para 2, 3 pessoas tinha 10, 20. Naquela época fica um ao lado do outro, até para dormir, para deitar, entendeu? Debaixo das chamadas jegas, né, que é as camas, mas debaixo das camas tem uns buracos, a pessoa deita embaixo dos buracos, deita nos corredores, entendeu? Deita perto do banheiro. E se há 15, 20 anos, quando Fernando fazia parte das estatísticas do sistema prisional brasileiro, a situação era caótica e já se falava em superlotação, hoje o problema é ainda mais grave. Para se ter uma ideia, como mostra o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, o Infopem, do ano 2000 a 2016, a população carcerária saltou de 232.755 para 726.712 presos. O mesmo relatório mostra que o déficit de vagas é de 358.663. Bem, a superpopulação, se não é o maior problema, é um dos maiores problemas. A possibilidade que você tem de ter dificuldade para fazer gestão no sistema, é claro que ela aumenta em função dessa superpopulação. Hoje, segundo o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, 40% da população carcerária do Brasil é formada por presos provisórios. O assunto é polêmico. Este advogado criminalista defende que essa porcentagem precisa diminuir para amenizar o problema da superlotação. É preciso haver uma reciclagem. Aqueles que podem progredir, que se progrida de regime, aqueles que já cumpriram pena, que se declarem extinção e se retirem do sistema, os presos provisórios, aqueles que efetivamente alcancem o periculum libertatis, que sejam efetivamente presos ao longo de um processo, os que não alcançarem, que se apliquem medidas provisórias alternativas. Já para o Conselho Nacional de Justiça, é um equívoco tentar explicar a superlotação em função do número de presos provisórios. A grande verdade é que aproximadamente 80%, 90% dessas condenações são confirmadas, essas prisões são confirmadas em condenação. Então é um erro, é uma ilusão achar que o julgamento do preso provisório redundará
numa soltura em massa. Não é isso que a realidade demonstra. Para o advogado Marcos Vinícius, problemas como a superlotação são reflexos de um sistema carcerário falido. Ele explica que a lei de execução penal é eficiente, estabelece diretrizes humanitárias para o cumprimento da pena e prevê a ressocialização dos detentos. Entre outros pontos, garante trabalho e estudo para os presidiários, impõe limites de área onde os presos devem ficar alojados e quantidade de pessoas por cela. Mas, segundo ele, muitos pontos da lei não são cumpridos. A pena existe para reciclar, se pudéssemos dizer assim. Agora, direito penal e lei de execução penal, sem um sistema carcerário eficiente, com a atuação efetiva do Estado, não é capaz de alcançar o propósito. Se hoje eu sou o que eu sou, eu agradeço a Deus e agradeço a minha família, minhas irmãs, entendeu? Que me apoiaram nos momentos difíceis, entendeu? Me deram o maior apoio mesmo para que eu pudesse levantar a cabeça, dar um tapa na poeira, né? Um chute na poeira e ser uma nova criatura. E hoje, graças a Deus, Deus me ajudou a mudar a história. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o agravamento da crise no sistema penitenciário brasileiro. No ano passado, rebeliões coordenadas causaram a morte de mais de 130 presos. Apesar disso, não há informações detalhadas sobre a realidade carcerária no Brasil. É com esses dados que verdadeiramente o Poder Executivo nos estados e da União vão poder traçar estratégias mais efetivas de combate ao crime e ao crime organizado em particular. Na medida em que você distribui, o que o governo distribui, os recursos de maneira linear para todos os estados, né, que é o que ocorreu no final de 2016, você não está promovendo essa isonomia, né, tratando os desiguais de forma desigual. Quem não se lembra das rebeliões que aconteceram em diversos presídios pelo país em 2017? Mais de 130 detentos foram mortos no intervalo de 15 dias. A eclosão dessas rebeliões e o aumento da violência foram motivados principalmente pelo enfrentamento entre facções. Dentro dos presídios, quem manda mais é os presos lá dentro. Os agentes ele tem a segurança por fora, mas dentro do interior de uma cela acontece muita coisa que fica lá dentro mesmo. Um dos estados mais atingidos por essas rebeliões foi o Rio Grande do Norte, com 26 assassinatos e 56 fugas. Natal é hoje considerada a 10ª cidade mais violenta do mundo, segundo pesquisa realizada por uma ONG internacional. Morador de Natal, o vigilante Jameson Nunes ficou tetraplégico depois de ser baleado durante um assalto a uma farmácia em 2016. Infelizmente, eu entro só como um número nas estatísticas, né? É uma infeliz realidade. O sistema prisional, segurança pública, vive um caos, uma calamidade. Logo quando aconteceu isso comigo, 1 mês, 2 meses depois, teve a maior rebelião do Estado, lá na delegacia de Alcaçuz, o presídio de Alcaçuz, onde até os meliantes que fizeram isso comigo estavam lá aprisionados, e um deles foi solto 1 mês após essa rebelião, por um bom comportamento, dentro do pavilhão onde iniciaram a rebelião. Então a gente vive uma contradição de valores, e espero que um dia a população acorde para a insegurança real que a gente vive. Que o Estado não pode fechar os olhos, e não pode mesmo, porque ele tem pleno conhecimento de que o sistema carcerário, que é administrado e gerido por ele, é um sistema completamente ineficiente. As alternativas para mudar a realidade do sistema carcerário passam pela construção de novas unidades. E, de acordo com o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, os recursos existem, mas faltam ainda projetos mais bem elaborados. Em 2016, o FUNPEN, Fundo Penitenciário, disponibilizou R$ 1,2 bilhão que deveriam ter sido usados na construção de presídios e modernização do sistema penitenciário em 2017. Mas, desse total, apenas 4% do valor foram realmente investidos pelos estados. Para se usar um recurso público, não é chegar e usar. Existem normas,
existem passos a serem dados. A cada construção de um presídio tem que ser encaminhado para o DEPEN todo o projeto de arquitetura, todo o orçamento da obra. E isso é estudado aqui e depois devolvido ao Estado. E isso não é muito rápido. Para o Tribunal de Contas da União, os recursos do FUNPEN precisam ser distribuídos de acordo com a necessidade real de cada estado para que a situação não se agrave ainda mais. Na medida em que você distribui, o que o governo distribui, os recursos de maneira linear para todos os estados, né, que é o que ocorreu no final de 2016, você não está promovendo essa isonomia, né, tratando os desiguais de forma desigual, né? Então, realmente, você vai concorrer para que as situações mais graves se agravem. Uma das barreiras que impedem os recursos de serem bem distribuídos é a falta de informações que reflitam a realidade do sistema prisional brasileiro. Então, você tem um problema de diagnóstico dos problemas, né, das problemáticas que afetam o sistema prisional, e você tem um problema de monitorar e avaliar as políticas públicas voltadas para o sistema prisional. Porque o monitoramento e a avaliação tem que se basear em dados confiáveis e tempestivos. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, criou recentemente o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. O sistema vai integrar todas as informações sobre pessoas procuradas pela Justiça ou presas nos estados. O objetivo é criar um banco de dados dinâmico que permita a avaliação constante do sistema carcerário. É com esses dados que verdadeiramente o Poder Executivo nos estados e da União vão poder traçar estratégias mais efetivas de combate ao crime e ao crime organizado em particular. O Banco Nacional de Monitoramento de Prisões vai contemplar que as vítimas dos crimes possam acompanhar a execução das penas daqueles seus agressores. Nós temos índices altíssimos de violência. A nossa cidade é a cidade mais violenta do país. O Brasil é o 5º país mais perigoso do mundo. Espero que um dia as coisas mudem. Espero que um dia as coisas mudem. Como nós estamos acompanhando ao longo do programa, não é exagero dizer que o sistema prisional brasileiro está em colapso. Rebeliões, mortes, superlotação. O assunto é delicado, mas precisa ser discutido. É preciso repensar as políticas públicas para o setor. E é sobre este assunto que eu vou conversar agora com a Cristiane Damasceno. A Cristiane é advogada, especialista em direito penal. Ela é também conselheira da OABDF. Cris, obrigada por participar desse bate-papo. Afinal de contas, quão grave é hoje a situação do sistema penitenciário brasileiro? A superlotação, ela é o fator mais grave. Nós temos 726 mil presos dentro do sistema. A capacidade aí praticamente do triplo do que o sistema suporta. Como advogada criminalista, você deve estar bastante acostumada a ouvir que só defende bandido e acaba se esquecendo das vítimas, né? A vítima já está sendo defendida pela lei. Quando eu vou lá e mato alguém, eu tenho o crime lá de homicídio e a pessoa vai ser punida por ele. O Ministério Público é o órgão que é o fiscal da sociedade, ele está defendendo a vítima dentro do processo. Então, quem disse que a vítima está desamparada, né? Você não está fazendo uma idolatria à pessoa que pratica conduta criminosa. Mas, por outro lado, eu não posso admitir que o Estado, que tem o dever de punir, puna a pessoa fora de limites estabelecidos pela Constituição. Ninguém está livre de praticar um crime, Maria Júlia, e as pessoas não pensam nisso. Você sabe por quê? Às vezes você está numa situação de estresse, uma pessoa te aborreceu demais, ninguém está livre de praticar uma conduta criminosa. Aí, pera lá, se eu tivesse praticado a conduta criminosa, eu gostaria de ser tratado daquele jeito? Ou eu gostaria que as pessoas tivessem respeito comigo? Ou eu gostaria de cumprir a minha pena num local onde eu tivesse uma cama para poder dormir e um lugar para eu poder tomar banho? O cumprimento de pena digno, ele tem que ser uma referência, porque é o Estado que está exercendo o direito dele de punir. E quando é o Estado que exerce o direito dele de punir, você não pode admitir que o Estado, porque nós estamos diante de um Estado que é chamado de democrático, assuma uma postura de Estado autoritário. O senso comum é de que direitos humanos só tem para bandido. As pessoas em geral pensam assim. As pessoas hoje estão com uma sede de sangue, de justiça tão grande, que é o que a gente chama também de punitivismo exacerbado, que eu quero que as pessoas sejam punidas com pena de prisão por todo e qualquer delito. A gente esquece que nós passamos por um processo de socialização. Então não tem como comparar aquele menino que mora na periferia e vê o traficante que dá o bujão de gás, que dá o dinheiro para a mãe levar o irmão no hospital,
como uma pessoa que teve a mãe e o pai junto. E eu não estou falando só de recursos financeiros, eu estou falando de família presente, né? De estrutura familiar. De estrutura familiar, que na maioria das vezes as pessoas elas não têm, elas não aprenderam o básico, como dizer obrigada, por favor, né? Elas não sabem qual é o limite muitas vezes da educação. Aí muita gente fala assim para mim, mas eu conheço alguém que veio de uma situação dessa e hoje está aí, é uma pessoa de bem. Verdade, nós temos pessoas que são sobreviventes a esse sistema social cruel, mas a gente não pode dizer que todo mundo vai conseguir sair de um sistema como esse, né? Especialmente porque as crianças, quando elas são socializadas nesse tipo de ambiente, elas passam a encarar o traficante como um grande herói. Quem forma a população carcerária no Brasil hoje? O que a gente percebe hoje do sistema prisional, das pessoas que estão dentro do sistema, é que a maioria delas tem esse passado. Porque são pessoas que são vitimadas por uma violência direta ou indireta desde crianças, abusadas sexualmente, fisicamente, moralmente por seus genitores, né? São pessoas que tiveram contato com crime muito cedo, então elas não têm outro tipo de referência de pessoa. Para você, qual seria a solução? A solução é você educar, é você ter estruturas, né? Então você tem a estrutura da educação, você tem a estrutura do posto de saúde, você tem um ônibus que passa perto da casa das pessoas, porque aí você vai ajudando elas a adquirirem uma outra condição de vida e ensinando a construir a barreira moral para poder dizer, você só pode ir até ali, eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Por que eles não podem estudar? Por que eles não podem fazer uma faculdade lá dentro? Por que eles não podem se profissionalizar? Por que você não pode pegar essa pessoa que aqui dentro ela era marginalizada e profissionalizar ela para se tornar um cidadão? Então você precisa de atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico. Aí as pessoas falam assim, se a gente não tem isso aqui fora, como que você vai ter isso lá dentro? Por isso que a política pública, ela precisa ser efetivada. Você precisa dar o direito social para o cidadão. Que é o que a gente estava falando, né? Da quebra do paradigma. É a quebra do paradigma. Então a política pública ela serve para isso. Eu tenho que ter no sistema prisional hoje uma política pública a curto prazo, porque eu tenho que resolver esse problema, né, da superlotação e melhorar essa situação, porque senão a gente vai ficar aí, né, remando e vamos morrer na praia. A gente tem que ter a médio prazo uma política e a longo prazo, isso dentro do sistema. E fora do sistema a gente também tem que ter a mesma coisa, uma política a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, para combater a violência e evitar que esse sistema seja, né, aumentado e acrescido. E no próximo bloco você vai conhecer 2 projetos que têm ajudado detentos e ex-detentos a mudarem de vida. Nós também vamos falar sobre medidas alternativas ao cárcere. Até já! No Eu Fiscalizo deste mês, nós estamos falando sobre o sistema prisional brasileiro. Nós traçamos um panorama sobre as penitenciárias e as políticas públicas para o setor. Números alarmantes, como o déficit de vagas nas prisões, que passa de 358 mil, revelam um quadro de abandono. Nós também te apresentamos o Fernando. Ele passou 6 anos na prisão, depois de ser condenado por assalto e roubo de carros. Mas a história dele vai muito além dos anos de prisão. Sua vida e quem ele é não podem ser resumidos ao que ele fez ou viveu no passado. O Fernando deu a volta por cima, mudou o rumo da sua história e hoje tem ajudado outros ex-detentos, como nós vamos ver na terceira reportagem do programa de hoje. Chega a ser surpreendente ir a um presídio e ser recebido por um detento. E olha que as diferenças só começaram, porque na APAC, Associação de Assistência aos Condenados, não há polícia ou seguranças armados. Todas as tarefas são desempenhadas por quem está cumprindo pena. Aqui todo mundo é tratado pelo nome. Expressões pejorativas e apelidos são proibidos. E para permanecer na associação, o recuperando precisa seguir 3 regras principais: trabalhar, estudar e ter uma religião. No Brasil, existem 43 APACs em funcionamento, a maioria no estado de Minas Gerais. No mesmo estabelecimento prisional funcionam diferentes regimes penais: fechado, semiaberto e aberto. Então as pessoas que trabalham aqui na APAC, que convivem aqui, os voluntários e funcionários, eles começaram a falar que acreditavam em mim, aí que eu podia ter uma caminhada diferente, que eu podia escrever uma nova história diferente. Aí foi o começo da minha caminhada. Então não tem nenhum que dorme em pé, nenhum que dorme no chão, nenhum que dorme na grade. Então começa por aí a humanização do cumprimento da pena.
A instituição recebe detentos que foram condenados em todos os tipos de crime. Para conseguir ser transferido para lá, é preciso fazer um pedido ao juiz e aguardar numa lista de espera. Márcio Rodrigues Barbosa tem 38 anos e passou 18 no sistema prisional comum até conseguir cumprir a pena na APAC. Hoje ele está quite com a justiça, foi contratado pela associação e ajuda na recuperação de outros detentos. Tem muitos que me conheceu na rua, tem muitos que participou comigo da vida do crime. Inclusive tem muitos que nem acreditam ainda hoje que eu vivo essa vida de hoje. Então eu acho que eu trago uma esperança para eles. Todo o tempo de cumprimento da pena é ocupado com atividades voltadas à ressocialização. O meu propósito é de mudar de vida mesmo, que eu tenho um filho para criar, tenho uma esposa, tenho uma família. Estou mais feliz de estar aqui, né? A falta de segurança armada na APAC muitas vezes é vista como oportunidade de fuga pelos internos. Danilo conta que, ao saber que sua pena aumentaria consideravelmente após ser condenado por mais um crime, se desesperou e fugiu. E minha mãe falou comigo assim, falando que o pessoal tinha ido lá e pediu para me voltar chorando, porque minha mãe ela cumpre pena comigo há quase 10 anos, se for olhar. Aí que ela foi me contar a humilhação que ela passa na porta de um presídio para ela entrar lá para visitar. Ela falou assim, eu não quero mais te visitar no presídio, volta para a APAC. Aí eu liguei pro pessoal da APAC e ela falou assim, não, você pode voltar. Depois de 32 horas eu voltei para lá e falei, seja o que Deus quiser, vou voltar para a APAC. Porque na APAC ela muda, ela transforma o criminoso em homem de verdade. Apesar da ausência de segurança armada, fugas e atrasos no retorno das saídas são exceção. O que chama atenção mesmo são os números e resultados do modelo. Do total, 15% dos egressos da APAC voltam a cometer crimes, enquanto no sistema prisional comum, 70% dos que deixam as cadeias se tornam reincidentes, de acordo com dados do CNJ. E que objetivo nós temos quando encarceramos ou quando obrigamos alguém a cumprir uma pena de restrição de liberdade? Nós temos que pensar que nós visávamos a sua ressocialização, a sua reeducação e a sua recuperação. E a análise dessa questão também é fundamental. Quantas dessas pessoas efetivamente saem e não retornam ao sistema, que era aquilo que nós esperaríamos, para medir o sucesso dessa nossa política? As penas alternativas são opção para desafogar os presídios, mas só podem ser aplicadas a quem não possua antecedentes criminais, tendo cometido infração de baixo potencial ofensivo com pena de até 4 anos. 90% dos que são submetidos, de 100%, 90% são submetidos a penas alternativas, não voltam a reincidir nem praticar crimes, apenas 10%. O contrário, já não alcançamos a mesma conclusão. Os que são submetidos a penas privativas de liberdade, apenas 13% não voltam a reincidir. E para quem já cumpriu a pena e não deve mais nada à justiça, sair da cadeia não é o fim da linha. Conseguir um emprego ou retomar a vida fora do crime acabam se tornando grandes desafios por conta do preconceito e da descrença da sociedade. Mas há quem tenha encontrado no lixo e nos materiais recicláveis o caminho para dar a volta por cima. Foi o que aconteceu com Fernando. Em 2007, pouco depois de deixar a prisão, ele criou um projeto chamado Sonho de Liberdade. A cooperativa de reciclagem emprega hoje aproximadamente 40 funcionários, vários deles ex-detentos, com um lucro mensal de até R$40 mil. O projeto Sonho de Liberdade ele veio para fazer uma diferença, né? Ele veio para poder dar oportunidade para sentenciados, né? Para pessoas que estavam no regime semiaberto, que precisavam de uma carta de emprego. Tínhamos um sonho de sair aqui fora e fazer alguma coisa que nós pudéssemos ter um grupo de presos, de ex-presidiários trabalhando junto. E graças a Deus eu olhei um lado melhor para mim, né? E voltei a minha vida e graças a Deus com 20 e poucos anos puxando e Deus me deu essa oportunidade de estar aqui de novo no meio da sociedade, né? A gente quer ver trabalho, gerar emprego e renda, você entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Esta edição do Eu Fiscalizo termina aqui. No próximo programa nós vamos falar sobre agrotóxicos. Você sabia que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo? Cada brasileiro consome em média 7 litros por ano. E não é de só um tipo não, são vários. Em junho, no Eu Fiscalizo. Até lá!